Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palmeiras da Virada. Bora com as últimas informações do Palmeiras, galera. Palmeiras que apresentou ontem John Arias e já pode estrear aí no mata-mata do Paulista. Bora ver também informação sobre contratações, mais reforços chegando aí a pedido do Abel. Nino, zagueirão do Zenit, que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Comenta, você acha que o John Arias vai dar certo aqui no Verdão? Deixa abaixo o seu comentário com sua opinião, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. E ontem o Palmeiras apresentou oficialmente John Arias, meia colombiana, é o segundo reforço do Verdão para a temporada, o maior investimento, né? Trouxe o Marlon Freitas, agora trouxe o Arias, ele que já tá no bid, tá inscrito, mas como ele chegou ontem, ele disse que ele precisa de um tempinho ainda para se adaptar, né? Alguns dias, ainda precisa conhecer o elenco, fazer um treinamento, ele que vai vestir a camisa 11 do Palmeiras, inclusive na apresentação ele falou que disse não ao Flamengo, por respeito ao Fluminense, né? Onde ele foi campeão da Libertadores, está chegando motivado aí para mais uma etapa da carreira dele. Cara, a semana, velho, será que nós não vamos ter nem um minuto de sem polêmica, né? Essa semana foi complicada, mas eu quero focar na vitória. Isabela, você tem percebido uma coisa? Que as pessoas não curtem mais a vitória e não sabem sofrer na derrota. Ganhou, mas não presta, mas não deu, mas não foi bom. Eu entendo a crítica, nós dois somos profissionais desta área e a gente tem que pontuar quando vai bem, quando ganha não jogou tão bem, quando perde jogou bem, enfim, todas as nuances de um jogo de futebol, que é como a nossa vida. O futebol é uma bênção porque ele é igual à vida nossa, é igual ao dia a dia. Tem coisa que você não espera que é legal, que acontece, a gente perde mais do que ganha, faz parte. Você não acha que a gente está vivendo isso? O que que é? São as redes sociais. Porque esses dias eu estava me lembrando, 1980 e bolinha, os pais da Isabela nem se conheciam ainda. Eu fui a um jogo, o Palmeiras precisava ganhar o jogo contra o 15 de Jaú, no Parque Antártica, né, um antigo palestra. O Corinthians tinha que empatar de manhã, empatou, e o Palmeiras tinha ganhado o 15 de Jaú à tarde. O Fubá e o Salada, que era o trio que a gente ia em todos os jogos, nós tomamos uma chuva desgracenta e o Palmeiras perdeu do 15 de Jaú. Nós voltamos a pé do Allianz Parque, para quem conhece aqui a região da Zona Oeste de São Paulo, até a Vila Madalena, é uma pernadinha, né? Uma subida, a Avenida Pompeia ali é alto, depois desce. E, cara, nós chegamos ali, falou, valeu, valeu. Bom, até domingo, né? Tem jogo e tal, vambora, vamos pra frente, é isso aí. E eu não vejo isso mais, Luísa. É um negócio estranho, não? Tem gente que fala assim, não vou ver mais, não quero ver mais, vou cancelar meu Avante. O que você acha disso? Ou eu tô ficando... ficando velho eu tô, mas ranzinza. Não, acho que você tem toda a razão, Massa, porque no fim das contas... acho que as pessoas hoje elas estão muito imediatistas, né? E é claro que com as redes sociais, em que a gente tem contato com diversas pessoas, opiniões, a crítica ela fica muito mais inflamada, porque é muita gente ali falando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, né? Que seja um ambiente virtual. Então eu acho que realmente assim as pessoas elas estão mais imediatistas. Acho que tem uma questão também do momento do clube. Bom, eu sou geração de eu nasci em 1991. Então o que eu lembro de futebol mesmo no início da minha vida foi uma época sofrida para o Palmeiras. Lógico, o Palmeiras na década de 90 ganha títulos, tem a Libertadores no final da década de 90, mas ali o meu período de maior entendimento, que eu estava na escola, foram momentos difíceis. Então eu cresci com o Palmeiras, torcer para o Palmeiras era uma resistência, né? Porque você era assim, os rivais bem e o Palmeiras sempre ali mal das pernas. E hoje não, há algum tempo já o Palmeiras mudou esse panorama, né? Desde 2015 o Palmeiras veio numa reconstrução e numa crescente em que o Palmeiras está sempre brigando por títulos e sempre, eu estava vendo até um dado dos últimos 10 anos, o Palmeiras só não esteve no top 3 em um ano, que foi 2021 do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, 2020. Foi 2020, se eu não me engano. Então, olha o que o Palmeiras construiu, né, durante essa década. E aí as pessoas acabam ficando, entre aspas, mal acostumadas, né?
querem que ganhem sempre, querem que joguem bem sempre, e acho que você citou muito bem a questão da nuance do futebol. O futebol, ele é mágico porque ele não tem uma fórmula mágica. Não é porque você vai jogar bem, não é porque você vai dar mais chutes ao gol do que o seu adversário que você vai ganhar o jogo. Futebol é sobre efetividade, é sobre confiança, são muitos os fatores que influenciam numa partida de futebol. Então, eu concordo com você. Muito bem, olha aqui, ó. Depois queremos imagens da Isa criança, hein? Que coisa legal. Queria só saber como ela foi quando era criança, né? Se ela era encrenqueira, boazinha, Era boazinha. fazia manha. Eu era boazinha. Tá certo. O Massa era comilão. Isso aí tá na cara. Ô Isa, é o seguinte: vitória no derby, vitória contra o Inter. São 7 adversários de Série A. Anota aí: Mirassol, caixa. São Paulo, caixa. Corinthians, caixa. Santos, caixa. Vitória, caixa. Inter, caixa. E o empate contra o Galo, né? Sabemos que, sem passar pano, sabemos que não estamos prontos, que o Palmeiras não está pronto, que tem ajustes a serem feitos, mas me parece que trazer esta unidade de volta para um elenco novo, para um time novo, é fundamental. Esse gosto pela vitória, pelo sacrifício, né? O jogo contra o Inter foi assim um pouco. Queria te ouvir um pouquinho sobre o jogo contra o Inter e esse momento da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Perfeito, Massa. Acho que não foi um jogo brilhante, claro, né, em termos de desempenho, até porque, como você citou, o Palmeiras está aí nessa remodelação, né? O Palmeiras trouxe vários jogadores no ano passado, então começo de temporada também, uma temporada típica em que começa a Paulista e Brasileiro quase que simultaneamente, está rolando simultaneamente, né? Mas é uma temporada típica, então acho que é normal, ninguém tá jogando o fino da bola, vamos combinar, né? O Flamengo aí que tá sofrendo para vencer seus jogos. Então acho que é normal que ainda tenham ajustes a se fazer, ainda vai ter jogador que vai chegar, o Arias, a gente vai falar sobre o Arias, vai ter o Paulinho também que em determinado momento ele vai voltar a jogar e vai ser integrado. Então é normal que o Palmeiras tenha certas deficiências, principalmente eu notei, né, uma deficiência defensiva. Eu acho que o Palmeiras ainda dá muitos espaços ao adversário. O Inter teve inúmeras chances para fazer mais gols, né, porque teve espaço para trabalhar a bola, para chegar à área do Palmeiras. Então acho que isso é algo que o Palmeiras ainda precisa corrigir. Mas, por exemplo, a gente viu a entrada do Evangelista ontem, que é um cara que pode ajudar nisso, né, que ficou um bom tempo lesionado, e quando ele estava jogando com o André estava super bem, e ele entrou contra o Internacional já dando passe para gol, né, inclusive do Andreas. Então é um cara que pode ajudar nessa parte aí nessa parte defensiva, principalmente fechando espaços no meio campo. Mas eu gostei da atuação mais uma vez do Gustavo Gomes. Sempre vou elogiar Gustavo Gomes aqui, porque, né, muita gente fala, Gustavo Gomes já não tá na melhor fase dele. Tudo bem, pode ser que ele já não esteja no auge, mas para mim ele é um ponto de confiança dessa equipe do Palmeiras. Mais uma vez fez um bom jogo, e ele é importantíssimo para esse time. E acho que o Palmeiras soube aproveitar muito bem as oportunidades. É um jogo dificílimo. Até então o Palmeiras tinha ganhado só 5 vezes na história lá no Beira-Rio, né? A gente sabe daquele dado de que o Palmeiras, entre todos os times da Série A, o único retrospecto negativo é contra o Internacional. Então olha a dificuldade que o Internacional historicamente impõe ao Palmeiras. Você sair de lá com 3-1 é um baita resultado pensando no campeonato. Outro menino que eu quero elogiar, Luigi, né, que a gente fala tanto aqui. O Luigi tem uma deficiência, acho que de finalização ainda, ele demora para tomar decisão, mas olha como ele tem sido importante, né, quando entra. Ele roubou a bola do gol do Flaco Lopes no Clássico e mais uma vez rouba uma bola que resulta em gol. Então, importante, é um menino que vai evoluir ainda, ele é muito jovem. Alan também errou no primeiro gol do Internacional, errou porque ele acaba, né, querendo resolver uma situação de contra-ataque sozinho, e aí a bola se perde e gera o gol do Internacional. Mas que partida fez o Alan? Eu gostei da partida do Alan. Acho que ele é um menino agudo, é um menino que tem personalidade, que não tem problema em usar recursos de dribles. Então, acho que a gente tem que se apegar a esses pontos positivos da vitória
contra o Internacional, que foi, em termos de resultado, uma baita vitória. Perfeito. Olha, você tocou num ponto importante, eu quero tocar nele também, porque eu sei que vou apanhar bastante. Batam no Massa e não na Isa, tá? Claro, no sentido figurado. Deixe o seu comentário, deixe o like, se inscreva no canal. Queria chegar aos 115 mil inscritos até quarta-feira de cinzas. Vocês podem me ajudar, hoje é sábado, tem tempo, dá, né? Faz isso, pai. Recomenda o trabalho, manda para os seus amigos, né? Bata no sentido das críticas, pode criticar, mas se você puder não xingar, eu agradeço. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, o Luigi, ele não é o Estevão e não é o Hendrick, certo? Comparando, ele é menino, vem da base, 19 anos, e ele joga muito mais futebol tecnicamente do que está jogando. E é a coragem que tem o Abel, cara, poucos treinadores têm. Ele vai pro all-in, ele insiste, cara, ele quer ver a banca, ele quer ver a carta que está do outro lado, né? Então, é um jogador, é um craque? Não é. É um jogador espetacular? Não é, mas ele é um bom jogador. Ele joga mais do que está jogando, além da questão da forma como ele entra, marcando o adversário e tal, o que é uma expertise dele, que ele acrescenta ao conteúdo dele. Sei que você vai dizer aí, você está vendo o nosso quadro, você vai dizer, esse Márcio tá louco, passa pano, mas não quer, joga nada, jogador ruim. Eu entendo. Tá tudo bem, tá? Eu só digo para vocês que, na minha visão, é um jogador que vai melhorar e bastante, certo? Isa, bom, agora João chegou, né? João Arias tá por aí, o John Arias. Me parece óbvio que quem vai sair do time é o Maurício, né? Porque o John Arias tem mais força física, tem mais qualidade técnica, finaliza melhor, e encaixaria muito bem nesse modelo. Ou você pensa diferente? Não penso diferente, até porque, assim, a substituição natural que a gente pensa é o Alan, né? Pela característica de jogo ali do Arias, e onde normalmente ele costuma jogar mais. Só que para mim não dá para tirar o Alan do time. E eu também acho que ele entrando na do Maurício, e aí o Abel, né? O Abel é o treinador e ele vai pensar bem como montar esse time. Eu acho que faz mais sentido para o momento em que o Palmeiras está hoje, assim. Eu também penso que ele tem que entrar no lugar do Maurício. Mais uma vez, não tiraria o Alan do time. E acho que em determinado momento o Alan, ali no meio do ano, vai acabar sendo vendido. Então, deixa o menino jogar. Deixa ele jogar, acho que contribui demais. Bom, meus caros, acho que é certo, líquido e certo, que o Palmeiras precisa de um volante. Quem fabrica volantes de qualidade é a Partium. Se liga na fábrica da Partium, a qualidade desses caras, dos meus amigos da Partium, que realmente tem uma qualidade muito grande. Esse tipo de peça, esse componente de motor é para... Isa, em termos de planejamento, domingo, Guarani, jogo exclusivo da HBO Max, é o quê? Vamos olhar de que forma para este jogo, lembrando que vai ter a semana livre e depois o jogo das quartas de final do estadual, no próximo fim de semana. No Campeonato Brasileiro é o Fluminense, jogaço na Arena Barueri também na outra quarta-feira. Então, sem ser essa de cinzas, na quarta-feira, na outra quarta-feira, uma semana depois. Cara, o olhar tem que ser de garantir a primeira colocação geral, porque o Novo Horizontino joga com o Red Bull, e se eles empatarem, o Palmeiras vencer, ele vai ser líder no geral, certo? Sinceramente, Massa, eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar do Guarani. Pode não acontecer? Pode, mas eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar do Guarani, mesmo usando um time mais alternativo. Então eu aproveitaria, já que o Palmeiras já está classificado, e eu acho que a principal vantagem nesse momento, pensando na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, é você conseguir decidir em casa contra os rivais, né? Porque assim, tudo bem, é sempre importante você decidir em casa, mas terminar em segundo lugar ali, só atrás do Novo Horizontino, vamos supor, apesar do Novo Horizontino ter um jogo bem difícil contra o Red Bull Bragantino, pode ser que o Bragantino seja o líder, se o caso o Palmeiras tropece e tudo mais, mas eu acho mais importante o Palmeiras garantir vantagem contra Santos, contra Corinthians, contra São Paulo, e isso já tá garantido praticamente, né? Então, eu não lembro se matematicamente já tá garantido, mas
já tá bem encaminhado. Galera, e o Verdão avança por Nino e projeta reforço defensivo aí para essa temporada ainda, né, galera? Nino é um jogador muito importante aí para o Zenit, porém ele quer voltar ao Brasil, né? Não tá muito feliz lá e quer retornar ao futebol brasileiro aí. Ele que jogou pelo Fluminense e se consolidou, né, após fazer ali parte daquele elenco campeão da Libertadores em 2023. E pessoal, o Fluminense também tá na briga, porém não tem como disputar com o Palmeiras, né, gente? A gente percebeu aí na questão do John Arias, Palmeiras fez a oferta de 25 milhões e eles não conseguiram cobrir, então acho que dificilmente vai cobrir também essa se vier para o Nino. Comenta aqui, você aprova a contratação do Nino, galera? Nem vou falar muito sobre isso porque por enquanto é apenas especulação, não tem nada confirmado, só sei que seria um ótimo reforço, um baita jogador. É um cara que ali na zaga, mano, ele vai fazer a diferença. Imagina ele e Gustavo Gomes. Que dupla maravilhosa que seria, né? Comenta aqui abaixo se você aprova essa contratação. Agora eu vou ficando por aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo.